Então, tá. A anencefalia, então, é essa má formação encefálica que impede que o cérebro se desenvolva completamente e faz com que a criança ela tenha baixíssima expectativa de vida. E a controvérsia é, então, se eu posso ou não antecipar o parto nesses casos, que, segundo alguns, seria um crime de aborto, tá? Na DPF 54, o Supremo disse que foi solicitado ao Supremo a antecipação do parto nesses que a antecipação do parto nesses casos não fosse considerada ou punida como aborto. O Supremo entendeu, então, como procedente essa ação. Terceiro caso polêmico, o caso das células-tronco, que é se os embriões já congelados há muito tempo e, portanto, não passíveis de implantação, ou seja, embriões inviáveis, poderiam ou não ser usados para fins de célula-tronco, que é a discussão sobre a lei de biossegurança. A DI 3510, na DI 3510, o Supremo, ele julgou isso e ele liberou essa pesquisa com células-troncos, dado o caráter inicial do embrião pré-implanto e dado que esse embrião pré-implanto, como ele é inviável, ele não vai poder ser implantado nunca, nem agora, nem nunca. Então, sim, não teria muito o que fazer em relação a isso, ok? Deixa eu ver se eu já julguei os outros. Já. Última situação, gente. A fase terminal. Quais são elas? A distanásia, a ortotanásia, a eutanásia e o suicídio assistido. Bora lá. O que é a distanásia? Alguém já ouviu esses termos aí? Algum deles? A eutanásia é o mais conhecido, mas os demais, alguém já ouviu? Não? Olha só, a distanásia é quando você prolonga a vida artificialmente. Ou seja, você, por meio de processos mecânicos, medicinais, você estende a vida da pessoa. Só que aí você estende a vida da pessoa que está em sofrimento, tá? Então, a distanásia é o prolongamento, a gente vai resumir, né? O prolongamento artificial da vida, principalmente daquelas pessoas que estão em situação terminal. O direito permite a distanásia, sim ou não? O que vocês acham? O direito permite a distanásia ou não permite? Vai, Angelina, chuta. O que é que tu achas? Os médicos podem prolongar a vida da pessoa? Podem, podem sim, tá bom? A ideia, na verdade, da medicina, em grande parte, é isso, né? Tentar estender a vida da pessoa que está na fase terminal. Só que quando a pessoa está em uma fase terminal em que ela não consegue se manter por conta própria, também é possível a ortotanásia. O que é a ortotanásia, gente? A ortotanásia é, resumindo, né? Não chega a ser antecipação da morte, não é esse o termo, tá? Mas a ortotanásia é permitir que a pessoa conclua o processo de morte dela. Então, imagina o seguinte, a pessoa que já tem morte cerebral, pode desligar os aparelhos dela, sim ou não? A pessoa está com morte cerebral, mas está com os aparelhos ligados. Então, assim, o coração ainda bate, o pulmão funciona. E aí? Pode desligar os aparelhos ou não pode? A pessoa que já teve 10 paradas cardíacas seguidas, aí foi lá e reanimou, foi lá e reanimou, foi lá e reanimou, 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 reanimou. Posso parar de reanimar em algum momento? Pode, gente. Então, a ortotanásia é essa situação em que você possibilita ou você
permite que a pessoa conclua o processo vital, né? Ou seja, se a gente para de tentar prolongar indevidamente ou prolongar a vida do paciente. Ok? Isso é possível? Sim, é possível, tá? Então, a distanásia e a ortotanásia são permitidas no nosso país. O que é a eutanásia? A eutanásia é uma outra situação. Na eutanásia, o paciente não está em processo de morte, mas está em grave situação médica. Por exemplo, é a pessoa que está em coma há 10 anos. Ela não está morta, ela não está morrendo, mas ela está em uma situação grave, ou seja, ela só consegue viver com auxílio médico. Ok? Eu posso desligar os aparelhos e deixar ela morrer, porque normalmente o que acontece na eutanásia, nesses casos, é o seguinte, a pessoa morre por inanição, ela morre de fome. Desliga o aparelho que alimenta ela e ela vai morrendo de fome. Eu posso fazer eutanásia ou não posso fazer eutanásia no Brasil? Não pode, tá? Deixa eu até colocar do lado aqui, né? No Brasil, a eutanásia não é aceita. Então, se a pessoa não está em uma situação em que ela está morrendo efetivamente, de novo, exemplo, a pessoa ela está tendo seguidas paradas cardíacas. A equipe médica pode decidir, olha, se ela tiver uma quinta parada, a gente não vai mais reanimar porque ela não tem mais condição de se manter. A equipe pode fazer isso. Mas na eutanásia não, a pessoa está viva, só que ela depende de auxílio médico dada a sua condição grave. Nesse caso, a equipe médica não pode desligar os aparelhos, tá bom? Não pode. O que é o suicídio assistido? Suicídio assistido é o caso lá conhecido, a eutanásia, nem pela aprovação do paciente, nem pedido da família. Por quê? Porque a vida é um direito indisponível. Lembra que a gente viu naquelas características? É um direito indisponível. Então, ele não pode escolher morrer. Suicídio assistido. Como eu era antes de você? Assistiram o filme? Não assistiram o filme? Assistiram o filme, sim. Só tá só menina aqui na sala. Olha só, com certeza vocês assistiram o filme. Não é só menina que tem na sala? Deixa eu ver aqui. Com certeza. Gente, aqui é um caso de suicídio assistido. Eu não assisti o filme, mas eu já sei a história milhões de vezes me contaram. O que é o suicídio assistido? É quando a pessoa não está em grave situação médica, mas está em uma situação debilitante. É o caso dele. Então, assim, ele está em grave situação médica? Não. Não, ele consegue fazer as coisas ainda. Então, ele não está em coma, ele não está numa situação que dependa de máquinas, por exemplo, mas ele está em uma situação debilitante. E aí, nesse caso, o que é o suicídio assistido, né? O suicídio é o auxílio à prática do suicídio. Ou seja, na eutanásia, se eu parar de fazer as coisas, a pessoa vai morrer. Aqui não. Aqui há uma conduta ativa.
eu vou fazer alguma coisa para que a pessoa morra. Então, pode ser injeção letal, pode ser algo do tipo. Tá bom? Juridicamente proibido ou permitido, gente? Proibido, Isabela. Isso mesmo. Ok, gente? Dúvidas sobre a aula de hoje? A eutanásia e o suicídio assistido aí são proibidos em boa parte do mundo. Tem exceção? Tem. Alguns poucos países aceitam a eutanásia na Europa e o suicídio assistido é basicamente aceito na Suíça, tá bom? Então, eutanásia e suicídio assistido são proibidos como regra. Eutanásia é aceita em alguns países da Europa e o suicídio assistido basicamente só na Suíça, tá bom? Que é para onde ele vai morrer, não é? Isabela, você que assistiu o filme. É para lá que ele vai, não é? Bem, gente, alguma dúvida sobre o conteúdo de hoje? Sim ou não? Sim? Qual a dúvida? Não.